nome é Silvia Franz Marcuzzo, eu sou jornalista, eu já organizei várias cartilhas, várias publicações na área de educação ambiental e também na área ambiental para técnicos. Como eu estou formada e trabalho na área de comunicação e meio ambiente há mais de 30 anos, então assim, eu tenho um trânsito em várias áreas técnicas e ao mesmo tempo eu também tenho esse lado de ser uma articuladora, de ser uma ativista, de ser uma pessoa que está atenta às coisas que estão acontecendo. Eu sou colunista semanal da plataforma SLER, faço parte da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. Começo o nosso papo falando de que a gente vive várias crises ao mesmo tempo. Nós estamos num momento de policrises. O que significa isso? Nós estamos vivendo um momento de crises das democracias, crise na representação dos governos. Como vem falando o Manuel Castells, o Bauman e entre outros pensadores, hoje a gente passa em vários pontos do mundo, em vários países tem vivido essa crise da representatividade. Isso significa que em muitos lugares as pessoas não estão mais acreditando que aquelas pessoas que foram eleitas estão conseguindo ter uma governabilidade. A gente está vivendo isso aqui também no Brasil. Essa é uma das crises. Tem a crise também da biodiversidade. Nós estamos perdendo a nossa biodiversidade de uma forma muito rápida. E isso é muito ruim em vários sentidos, porque sequer a gente conseguiu estudar toda a nossa biodiversidade, aí vale lembrar que o Brasil é o país de maior biodiversidade do mundo, e a gente está destruindo os ambientes naturais, os biomas, sem mesmo conhecer as diferentes formas de vida que estão ali nesses ambientes. Outro problema, é a questão da crise climática que a gente também está vivendo, que externaliza uma série de outros problemas, crises, que acaba interferindo na questão econômica, no preço dos alimentos, na saúde pública, na maior frequência de eventos climáticos. Isso, então, todo esse contexto gera muita insegurança nas pessoas que ficam ansiosas querendo alguma coisa mais segura. As pessoas têm medo. E o que o medo significa? O medo, ele é um indicativo que pode fazer com que as pessoas sejam muito mais fáceis de serem manipuladas. Por que a gente precisa ter uma regulamentação das mídias sociais, das big techs, no caso, das redes sociais? As redes sociais hoje, elas funcionam ao sabor dos algoritmos. E o algoritmo, ele tem como principal objetivo, como uma empresa do sistema neoliberal, ter likes, ter acessos, ter visibilidade. Ele disputa pela atenção. O que significa isso? Nós somos todos dominados pelas telas hoje. Então, o modo de funcionamento está interferindo intimamente na nossa cultura, no nosso jeito de aprender as coisas, a questão de aprender tudo, tu tem que fixar atenção em 5 segundos no TikTok. Isso, para a questão ambiental, para ampliar a tua percepção de mundo, é muito danoso. Isso significa que o que é mais importante a gente saber, muitas vezes não é aparecido para a gente. Porque só vai aparecer conforme os assuntos, os temas, conforme o meu gosto. Então, se eu só gosto de culinária, de brincos e de anéis e de sapatos, é isso que vai aparecer no meu feed e eu vou viver nesta bolha. Isto é um baita desafio para quem dá aula, porque hoje se disputa essa atenção com as telas. Ao mesmo tempo que os assuntos que a gente precisa saber, que precisa trabalhar, são simplesmente excluídos, porque eles também não dão lucro para as empresas.
nem para os veículos de comunicação tradicional, muito menos para plataformas ou qualquer Big Tech. E vale lembrar que existe aquela cultura do que, seja empreendedor, faça por si mesmo. Só que, quando o negócio complica, por exemplo, que nem nós aqui em Porto Alegre com relação ao desastre, né? Com relação à questão ambiental, quando tem grandes problemas, quem é que se recorre? Ao governo. Então, esse modus operandi é muito prejudicial a longo prazo para que as pessoas tenham noção de que está tudo interligado e que a gente não pode desconectar da nossa vida local, da nossa realidade local, em detrimento do que uma tela está mandando a gente ficar atento, né? Nós todos estamos hoje à mercê, sendo desafiados a todo momento por ciladas desse mundo interconectado. Por quê? Porque nós somos rastreáveis. Hoje todos os nossos dados se tem acesso e é muito mais fácil se dar golpes, se fazer uma série de ações, inclusive de disseminação de notícias falsas, de desinformação, de fake news, porque as pessoas sabem exatamente tudo que a gente viu numa tela. E todo esse nosso percurso nesse universo digital, ele fica marcado. E isso tudo são dados que ficam para as Big Techs. Então, na verdade, a gente acha que não está pagando nada, estando no Facebook ou estando numa rede como um Instagram, mas não, eles estão sabendo tudo que a gente faz e isso é dinheiro, isso eles conseguem monetizar, isso eles estão ganhando demais nisso. E hoje o poder está principalmente nas mãos de empresas norte-americanas. Então, o que significa isso a longo prazo num país como o Brasil, que vem sendo atacado, por exemplo, por uma plataforma X, né, cujo dono, Elon Musk, disse, saiu do Brasil, e tem pessoas ainda acreditando que isso é uma censura, que é uma ditadura, que nós vivemos uma ditadura, como muita gente explica, argumenta com relação a isso, porque justamente hoje essas grandes empresas não querem se submeter a legislações dos países. E hoje nós temos um Congresso Nacional que é muito prejudicial para o bem comum. Boa parte das pessoas que estão lá estão defendendo os seus interesses e os interesses de classes que estão querendo justamente pensar em como lucrar mais e não no que é melhor para a coletividade, para a democracia, para o bem comum. O que um professor pode fazer diante dessas policrises, desse mundo hoje tão hiperconectado e tão desafiador? Primeiro que nós estamos vivendo também um problema sério de saúde mental entre os adolescentes e isso, então, tem um impacto muito grande dentro da sala de aula. Os próprios professores também têm tido muito problema de adoecimento, de saúde laboral. Então, assim, nós temos tantos desafios no momento, porque a gente tem que dar conta de tanta coisa. Então, eu vou tentar dar algumas sugestões de conduta para um professor nesse momento que a gente está vivendo. Primeiro, a história de tentar aproximar a realidade local. O que envolve a escola? Que vegetação? Que árvores que tem na calçada? Que pátio? Como é que é a sala de aula? De que é feito os materiais da sala de aula? A sala de aula tem tijolo, tem madeira, o teto é feito de gesso? De onde que vieram esses materiais? Outra coisa é com relação à importância de valorizar aquilo que se tem mais próximo. Você sabe o que o pessoal, o que a comunidade escolar, o que os pais dos alunos trabalham, o que dá para a gente conectar do local com o que está acontecendo no mundo? Por exemplo, como é que é o meio de transporte que o pessoal pega para chegar na escola? Será que gera algum tipo de gases de efeito estufa?
que é feito o tênis? O que é feito, como é que é o tecido? Como é que são as roupas do pessoal? Será que a gente tem ideia, por exemplo, com relação aos resíduos que a gente gera todos os dias? Tudo isso veio do meio ambiente. Tanto os materiais de construção, quanto toda a nossa forma de existência, ela impacta de alguma forma no ambiente. Só que os impactos, há um gradiente, né? Assim como tem os indígenas, há muitos anos atrás, viviam sem impactar, em harmonia com a natureza, e ainda em muitos lugares ainda a gente tem muito a aprender com esses povos, com essas etnias. Hoje nós temos um estilo de vida que é altamente impactante. E aí tem até aquele argumento que alguns dizem assim, mas os países desenvolvidos puderam desmatar e acabar com o ambiente, nós aqui do terceiro mundo agora não podemos. Pois é, o problema é que aqui no Brasil a gente vive uma desigualdade absurda, que nós temos todos os tipos de padrão de vida aqui, até o mais miserável e aquele que vai passar um fim de semana em Paris e voltar. Então, assim, essa realidade, ela precisa ser minimamente traduzida em sala de aula do quanto as nossas escolhas, o nosso modo de vida também impacta o ambiente. Então, o que está ao nosso alcance? Uma das coisas que mais um professor pode fazer para colaborar com o ambiente é procurar, primeiro, evitar de gerar resíduos, né? É a história de repensar se precisa mesmo gerar algum resíduo. Segundo, é não comprar coisas que são completamente dispensáveis. Por exemplo, stickers, lantejoulas, glitter. Glitter, por exemplo, são micro pedaços de plástico que depois podem acabar em algum lugar e a gente hoje já é constatado que nós estamos respirando, comendo, tendo microplásticos, nanoplásticos, micropartículas de plásticos por todos os lugares. Por quê? Quando a gente utiliza alguma coisa, o desgaste ou lavagem de uma roupa que também tenha tecido derivado do petróleo, isso tudo vai para algum lugar. Então, a gente também está tendo uma série de impactos derivados desses materiais que são feitos de derivados do petróleo. Então, o melhor de tudo é repensar e reutilizar. Pensar, bom, eu posso recortar uma flor e botar no caderno, eu posso fazer coisas que antigamente era muito mais comum. Não precisa ter que estar comprando coisas, né, para que eu vou ter uma coisa que logo vai virar um resíduo que vai ser descartada logo, né? Outra coisa é de cuidar, fazer a separação correta dos resíduos. Em sala de aula isso é muito importante, mas daí precisa também ter uma conexão com a direção da escola, saber se está sendo encaminhado para as cooperativas de resíduos. E aí tem uma questão que muitas pessoas hoje sobrevivem da venda dos resíduos, só que elas não estão vinculadas a cooperativas de catadores. O que isso significa? Por muito tempo, né, se trabalhou para que essas pessoas, esses catadores, se organizassem em cooperativas para que eles pudessem ter uma renda melhor. Se as pessoas não estão conseguindo viver desse jeito, muitas vezes elas se obrigam a começar a ter que voltar a catar na rua ou nem conseguem entrar numa cooperativa e vender direto para um atravessador. Esse é muito ruim, então é sempre importante perguntar para onde vai o resíduo reciclável, que pode ser reciclável do seu estabelecimento de ensino. Por quê? Porque também esse catador, ele pode pegar só o filé mignon, só o que é o melhor, latinhas, garrafas PET, e aquilo que não tem valor comercial, que é uma coisa que oscila demais, ele acabar largando em algum terreno baldio, largando na beira de um riacho, botando em algum lugar que ele não tem cuidado. Então, isso é muito importante de estar atento.
Todo tipo de escolha nosso gera impactos. O que significa isso? Um texto que a gente vai ler, um livro, um tipo de material, uma pasta que a gente vai comprar, uma escova de dente que a gente vai utilizar, um sapato. Por que é melhor usar alguma coisa de brechó do que comprar novo? Tudo isso, todas as nossas escolhas impactam. É claro que o sistema que a gente está inserido, e aí vem de novo a questão do estímulo ao consumo que as redes sociais, que a internet fica nos bombardeando, e aí tu sai na rua, é luminoso, é outdoor, é isso. Então, a gente conseguir escapar disso e tentar ter controle sobre esses atos tão inconscientes, porque eu mesma já fui pega, quando eu vi, eu estava comprando um negócio que eu não precisava. Quando a gente sai minimamente da consciência, a gente cai em armadilhas. Então, tem muitas ciladas ao longo desse percurso, então é muito importante que a gente esteja atento a isso. A limpeza da sala, a limpeza da nossa casa, a forma da gente escolher materiais também pode ajudar ou piorar a situação ambiental. Qualquer escolha de um material de limpeza. Por exemplo, eu lá na minha casa, a gente tem usado agora sabão, faz um tempo já, sabão feito de óleo de cozinha ou sabão de glicerina. Pô, só aí a gente evitou de gerar resíduo de detergente líquido. Sabonete líquido é a mesma coisa. Né? Shampoo em barra, tudo que a gente puder fazer com menos embalagem, melhor. A mesma coisa com relação a tintas. Hoje existem esmaltes de unha que são menos agressivos ao meio ambiente. Hoje existe maquiagem menos agressiva ao meio ambiente, sem metais pesados, sem uma série de elementos que podem provocar danos a longo prazo. Então, tudo isso pode ser também apresentado que é um caminho a ser percorrido, porque muitas escolas ou professores não conseguem ter acesso a isso porque a rotina de um professor às vezes não consegue dar conta de todas as novidades que estão aparecendo no mercado. E quanto mais gente tiver noção que existem essas possibilidades, melhor, né? O que significa ser um consumidor consciente? Primeiro que assim, a gente não precisa estar... O que é a moda hoje? A gente não precisa estar comprando sempre o último lançamento ou ficar atento a essa obsolescência programada. Por quê? Porque nós estamos num sistema neoliberal autofágico. A gente está... Esse sistema não tem jeito da gente cada vez mais produzir e onde vai descartar? Onde vai reciclar? Hoje no Brasil, a média que se estima é que só 4% de tudo que a gente gera é reciclado. Então, assim, a reciclagem, que faz parte da economia circular, tem muito a avançar no nosso país. E para isso, a gente, enquanto consumidor, precisa ter essa consciência para exigir das empresas, na hora que a gente compra, esse consumo consciente. O que significa? Chegar no supermercado e dizer: onde eu coloco as minhas baterias? Onde eu coloco as minhas lâmpadas? O que eu faço com o meu chinelo de dedo? Como é que eu faço com coisas que eu quero descartar e a coleta seletiva não tem como dar um descarte adequado? A questão hoje tem muitas cooperativas, muitas associações de mulheres que reaproveitam tecido. Tecido hoje é um problemão. Muitas empresas de roupa, muitas indústrias geram toneladas e toneladas de resíduo de tecido e isso acaba indo para um aterro. Então, assim, nós precisamos incentivar, estar em cima no mercado, nas lojas, nos vendedores, em todos os canais, nas redes sociais, pressionando esse mercado para que eles deem conta disso e se preocupem que tem consumidores conscientes com relação
ao impacto do que se gera no planeta e também na vida, na saúde pública. As professoras, principalmente dos anos iniciais, são muito criativas em aproveitar sucata de caixas em materiais. Então, existem já vários perfis nas redes sociais e também existem várias alternativas de se reaproveitar revistas, caixas, aproveitar o máximo materiais que vão acabar indo para o lixo, mas pelo menos vai aumentar um pouco mais a vida útil daquele material. Então, a questão de procurar evitar e trabalhar a questão de que não precisa comprar, que a gente pode dar jeito, dar conta de fazer uma cola diferente utilizando goma, de se pesquisar tipos diferentes de tintas, de se reaproveitar coisas que daqui a pouco na casa de algum aluno, algum professora tá num canto lá estorvando. Essa cultura do descartável precisa ser abandonada. Essa cultura do uso único de copinho descartável, de embalagem descartável, precisa ser combatida. Por quê? Porque muitas vezes nem se consegue reciclar esses materiais porque eles têm um valor de mercado baixíssimo. Isso significa que esses valores eles oscilam. E, é claro, como hoje nós vivemos num mundo globalizado, muitas vezes é mais barato comprar uma matéria-prima virgem da China a preço baratíssimo do que a gente reciclar coisas que estão no nosso território. Isso sem falar da questão de que a gente importa também resíduos de outros países, por incrível que pareça. Diante da gente saber o estado do planeta, o nosso estado de saúde que está sendo afetado, seja por enchentes, seja por queimadas, nós estamos todos conectados. O que a gente pode fazer diante disso? Primeiro, eu acho que é procurar informações que sejam fidedignas, procurar fontes confiáveis. Não acreditar em qualquer coisa, em qualquer. Quem é aquela pessoa, aquele influencer que está dizendo isso ou aquilo? Para isso, existem vários lugares que têm informações corretas. Um veículo, por exemplo, de comunicação, um site de notícias, ele tem um comprometimento muito maior, ele pode ser acionado, ele pode ser responsabilizado se ele manda informações incorretas ou fraudulentas. Então, assim, é muito importante que todos nós procuremos nos informar em fontes confiáveis. Outro aspecto é a gente saber como funcionam os nossos mecanismos de participação. Nós estamos vivendo numa democracia e a gente tem acesso, precisa ter acesso a transparência de informações, a gente precisa ter acesso a informações da prefeitura, do funcionamento do Estado, do funcionamento de vários órgãos e que nós é que pagamos isso. Só que para isso existem vários mecanismos de controle, então a gente tem que saber o que faz o Ministério Público Estadual, o que faz uma defensoria pública, o que faz um legislativo. Nós também temos que cobrar do nosso legislativo, ou pelo menos daqueles deputados e daquelas vereadoras ou vereadores, a situação da nossa cidade. Porque a gente tem esse direito e os professores podem levar alunos para ambientes, para conhecer formas de participação da sociedade, como o parlamento, como funciona o judiciário, como funciona a Assembleia Legislativa também. Hoje, não basta mais aquele slogan que na Rio 92 ficou muito difundido, que é o pensar global, agir local. Hoje nós temos que pensar local. O que é o local? É o global e o local. Bom, o que eu estou fazendo aqui em Porto Alegre, o que eu estou fazendo no Rio Grande do Sul, ele impacta no globo. Sim, nós estamos todos interconectados.
E essa conexão, ela se dá de várias formas. O meu tênis pode ter sido fabricado na China, a minha bota pode ter vindo do Vietnã, a loja que eu compro, a sede dela fica na França, ou seja, todas as nossas escolhas, os nossos alimentos, vale muito mais a pena, a nossa pegada é muito menor, a gente impacta muito menos se a gente comprar de quem produz alimentos perto da nossa casa, perto do nosso município. Então, por que a gente se conscientizando, que a gente valorizando as nossas feiras orgânicas, valorizando os nossos produtores, valorizando a nossa hortinha na escola ou a nossa pequena horta em casa, isso gera um impacto e comunica muito que a gente também está preocupado com o meio ambiente. Porque hoje, o que a gente faz hoje vai ser um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, porque a mudança está sendo muito rápida, muito mais rápida do que os cientistas previram. E com essas queimadas horrorosas que aconteceram nesse mês de setembro de 2024, então isso está cada vez mais explícito. Todo mundo está no mesmo barco, ou melhor, todo mundo está no mesmo navio, na mesma nave-mãe, que é o planeta Terra. E quem está em risco somos nós. O planeta Terra vai continuar vivendo e se adaptando do jeito dele. Agora, nós seres humanos é que estamos tendo que comprar mais medicamentos para viver, tendo dificuldade para respirar, pagando mais caro pelas coisas. Enfim, a gente está tendo hoje já estamos sentindo os impactos da alteração, da mudança climática. Então, todos nós precisamos estar cientes de que nosso impacto, nossas escolhas, nossas atitudes são muito importantes para a gente, pelo menos, ter a consciência limpa de que a gente está trabalhando para adiar o fim do mundo e não para acelerar o fim do mundo. Porque que a gente vai terminar, isso é certo. Agora, a velocidade disso é a gente que está determinando, né?